Bom dia a todos, espero que todos estejam bem e que fiquem ainda melhor. Esta é a nossa última discussão deste capítulo. Nós vamos falar agora o que são matrizes simétricas e quais as suas principais propriedades. O que é uma matriz simétrica? Ora, é uma matriz quadrada em que A é igual à transposta. Por exemplo, esta matriz, em torno da diagonal principal, os valores são rebatidos, menos 3 e menos 3. Aqui em torno da diagonal principal, nós temos a diagonal principal aqui 1, menos 3 e 7. E esse valor, temos 4 e 4 aqui, 5, 5 e 0, 0. Então, eles são simétricos, é uma simetria em torno da diagonal principal. Uma matriz diagonal também é uma matriz simétrica. Mas, de uma forma geral, as matrizes simétricas têm esta configuração. E a gente pode dizer que A é igual às entradas A e J, é simétrica se e somente se A e J for igual a AJI, para todos os valores de I e J. Vamos a algumas propriedades de matrizes simétricas. O teorema 1.7.2 diz que se A e B são matrizes simétricas de mesmo tamanho e se K é um escalar qualquer, o enunciado A diz A transposto é simétrico. Isto é fácil de perceber, uma vez que nós tomamos a transposta, como A é igual à transposta, então se tomarmos a transposta, ela também é simétrica. Se tomar a transposta da transposta, vai ser igual a ela mesma. B. A mais B e A menos B são simétricas. É fácil perceber isso também se nós olharmos para a diagonal principal de duas matrizes somadas ou subtraídas, devem ter o mesmo tamanho, mas como as duas matrizes têm simetria entre a entrada 1, 2 vai ser somada com a entrada 1, 2 da outra matriz, só que a entrada A2, 1, que vai ser somada com A2, 1 aqui, elas são equivalentes, e essa soma também vai ser a mesma. E assim vai ocorrer para todas as outras entradas. A e J vai ser igual a AJI. O enunciado C diz que K vezes A é simétrico. Ora, uma constante vezes a matriz não vai alterar a simetria em torno da diagonal principal. Ela vai só alterar o valor de cada uma dessas entradas, mas a simetria vai permanecer a mesma. O que ocorre com a multiplicação de uma matriz A vezes uma matriz B, sendo as duas transpostas? A gente poderia pensar que seria transposto, mas nem sempre isso é verdade. Nós podemos mostrar que A vezes B tomada a transposta é igual a, se nós usarmos a propriedade, a transposta de uma multiplicação, a gente multiplica na ordem inversa, é B transposto vezes A transposto, mas só que A é simétrico e B também é simétrico. Então, B elevado a T é igual a B e A elevado a T é igual a A. A vezes B transposto seria simétrico se A vezes B transposto fosse igual a A vezes B, mas nem sempre A vezes B vai ser igual a B vezes A. A gente viu que a ordem da multiplicação pela esquerda ou pela direita altera o resultado de uma matriz. Como A vezes B e B vezes A não são geralmente iguais, segue-se que A vezes B não é geralmente simétrica. Contudo, tem casos especiais em que A vezes B é igual a B vezes A e essas matrizes são simétricas e nós dizemos que elas comutam, A e B comutam entre si quando esta igualdade for obedecida. Então a gente poderia resumir como o produto de duas matrizes simétricas é uma matriz simétrica se e somente se as matrizes comutam. Exemplo 5. Nós temos o produto dessas duas matrizes e ela não gera uma matriz simétrica, então elas não comutam. E aqui o produto de duas matrizes, a primeira matriz é idêntica e ela é simétrica também, essa aqui é simétrica também, essa outra é simétrica, mas é diferente desta. Esta segunda multiplicação gera uma matriz simétrica. Então, nós podemos dizer que essas duas matrizes comutam entre si. A comutatividade de matrizes é algo comum em várias áreas, por exemplo, em mecânica quântica e química quântica, elas são recorrentes na obtenção de valores reais, como energia, momento, sendo que o mundo atualmente está cada vez mais caminhando para um mundo nanotecnológico, de tecnologias que envolvem a quântica. Esses estudos servirão para muitos, então continuem estudando. Existem matrizes simétricas invertíveis? Tem o teorema 1.7.3 que afirma algo com relação a esta questão. Ele diz que se A é uma matriz simétrica invertível, então A-1 é simétrica. E a prova é muito simples. Nós vamos usar o teorema 1.4.10 que está aqui ao lado
e diz: supõe que A é simétrica e invertível. Pelo teorema 1, 4, 10, e lembrando que A é igual a A transposto, nós temos que A menos 1AT, aí nós vamos lançar mão do teorema 1.4.10, que diz que isso aqui é igual a A menos 1 transposto. Então isso aqui vai ser igual a A transposto a menos 1. É igual a A menos 1, porque o A transposto é igual a A. Então isso é igual à inversa de A. Provamos então que A menos 1 é simétrico. Existe um produto especial das nossas matrizes simétricas. A vezes o A transposto e A vezes transposto de A geram matrizes que têm uma certa peculiaridade. Se nós notarmos que A, sendo uma matriz A, M por N, e AT sendo uma matriz N por N, logo seus produtos são matrizes quadradas, e A vezes AT é uma matriz quadrada de M por M, e AT vezes A é uma matriz quadrada de N por N, sendo que os produtos também são simétricos. A vezes AT transposto é igual a AT transposto vezes A, nós podemos provar isso, ok? Seria a ordem inversa, essa multiplicação. E A transposto, tomado transposto, é igual ao próprio A, porque ela volta a ser o transposto. E A transposto é igual a A transposto. Esta multiplicação. Esta matriz aqui nós vemos que é simétrica. Esta multiplicação de matrizes gera uma matriz simétrica. E AT vezes A tomada transposta é igual, a gente toma a ordem inversa da multiplicação, A transposto vezes A transposto a transposta, tomada transposta. AT tomada transposta é igual a AT vezes a transposta da transposta é A. E nós vemos que a multiplicação dessas duas matrizes tomada transposta é a própria matriz. No exemplo 6, nós temos o produto de uma matriz e sua transposta sendo uma matriz simétrica. Seja a matriz dada A, uma matriz de ordem 2 por 3. A transposto vezes A é uma matriz 3 por 2. Multiplicado por essa matriz 2 por 3, nós temos esta matriz aqui, que é uma matriz simétrica. Algo equivalente ocorre se nós multiplicarmos A vezes A transposto. Aqui nós temos A e o transposto de A. O resultado é uma matriz com esse número de linhas que é 2 e esse número de colunas que é 2, uma matriz 2 por 2 que também é simétrica. Perceba que A transposto vezes A e A vezes A transposto são simétricas, como se esperava. Existem condições gerais para A, sob as quais A vezes A transposto e A transposto vezes A são invertíveis. E mais adiante nós vamos ver isso. O teorema 1.7.4 diz que se A é uma matriz invertível, então A vezes AT e AT vezes A também são invertíveis. A prova é imediata. Como A é invertível, também AT é invertível pelo teorema 1.4.10, que diz que se A é uma matriz invertível, então AT também é invertível e AT elevado a menos 1 é igual a menos 1 tomada transposta. Assim, A vezes AT e AT vezes A são invertíveis, pois são produtos de matrizes invertíveis. Então a prova está concluída. Nós assim finalizamos este primeiro capítulo e vamos agora para o capítulo de determinantes. Até a próxima, pessoal. Continue conosco.